Agora é oficial. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assinou uma ordem executiva criando uma reserva estratégica de Bitcoin e um estoque nacional de ativos digitais. Mas apesar disso, o mercado não reagiu muito bem. É sobre isso e muito mais que a gente vai debater aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir a sua colaboração. Quero pedir a sua inscrição aqui no canal, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Isso vai fazer com que o vídeo seja cada vez mais distribuído aqui no YouTube e a sua ajuda para o Cointelegraph Brasil. Mas sem mais delongas e sem perder mais tempo, no último dia 6 de março de 2025, Donald Trump assinou a ordem executiva criando 2 itens relacionados a criptomoedas. O primeiro desses itens foi justamente a reserva estratégica de Bitcoin, tão desejada reserva estratégica de Bitcoin, que inclusive era uma das promessas de campanha dele, e o segundo item foi a US Digital Asset Stockpile, ou seja, um estoque nacional de moedas digitais. Vale ressaltar, vale lembrar que anteriormente o Trump ele já tinha assinado uma ordem executiva criando um grupo de estudo para uma eventual criação desse estoque nacional de moedas digitais. E agora ele efetivamente criou esse estoque. Não foi bem recebido pelo mercado essa criação da reserva estratégica de Bitcoin. Esse vídeo está sendo gravado dia 7 de março, menos de 24 horas após o anúncio da assinatura dessa ordem executiva. E a gente pode ver que o mercado está operando em queda. Eu acho descabida essa queda, a gente vai discutir, a gente vai debater um pouco mais ao longo do vídeo de hoje. Eu quero inclusive saber a sua opinião aqui embaixo também, no final, sobre se você acha descabida ou não, mas eu particularmente acho. Estou utilizando inclusive essa queda para acumular mais, não sendo nenhum conselho financeiro, mas eu estou aproveitando essa queda para acumular mais. Por quê? Vamos analisar a ordem executiva em si. Ele segmentou em 2 pontos. Primeiro, ele criou a reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. E ela vai ser constituída por todo o Bitcoin que já é possuído pelo Departamento de Tesouro, que foi apreendido como parte de procedimentos de apreensões criminais ou civis. Outras agências vão avaliar a autoridade legal de transferir qualquer Bitcoin possuído por essas agências para a Reserva Estratégica Nacional. Esse é o primeiro ponto, ou seja, a reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos, ela já nasce, ela já surge, possuindo todos os BTC que estão em posse dos Estados Unidos, que foram apreendidos em diversas operações. Quantos BTC são? Se a gente for vir aqui na Arca Intelligence, a gente consegue ver que atualmente o governo americano tem 198.109 unidades de BTC, o que na cotação desse momento está em 17,2 bilhões de dólares americanos. Ou seja, é uma reserva estratégica que já nasce com quase 200 mil unidades de Bitcoin que foram apreendidos em diversos processos até hoje. Esse é o primeiro ponto. O que muita gente está criticando, o mercado reagiu mal, é justamente por isso. Porque eles colocaram que a reserva vai ser esse Bitcoin que foi apreendido, que eles não irão comprar Bitcoin para constituir a reserva estratégica. Isso é uma verdade, só que é uma verdade só até a página 2. Se fosse só isso, se só existisse essa página, já seria bom. Pelo seguinte ponto, na própria ordem executiva, eles colocam assim: os Estados Unidos não irão vender Bitcoin depositado na sua reserva estratégica de Bitcoin. Ou seja, qualquer Bitcoin que ele possuir não vai vender. O que é mais uma promessa de campanha do Trump. Ele tinha falado que os Estados Unidos não iriam vender mais nenhum Bitcoin que possuísse. Então, a gente sempre falava, nossa, vai jogar pressão de venda no mercado quando os Estados Unidos forem vender esses bitcoins apreendidos, o que eles já fizeram diversas vezes antes do Trump assumir. Inclusive, no último dia de dezembro, tinha a possibilidade do governo Biden, da administração Biden, vender mais 30 e poucos mil Bitcoin. Todo mundo, o mercado teve um medo, rolou um food de pressão vendedora, etc, etc, etc. Então, isso já não vai acontecer. Se fosse só isso, já seria bom, porque você já não vai gerar essa pressão vendedora. Mas, além disso, não é uma verdade de que eles não irão comprar novos BTC. Eles não irão comprar novos BTC agora. Mas o terceiro ponto aqui dessa criação foi que os secretários de Tesouro e Comércio estão autorizados a desenvolver estratégias para adquirir bitcoins adicionais. Só que o que ele coloca dessas estratégias é budget neutral, ou seja, não pode afetar o orçamento dos Estados Unidos, não pode afetar o orçamento americano. Por quê? Ele coloca aqui a explicação, inclusive. O objetivo é não incrementar os custos dos pagadores de impostos dos contribuintes americanos. Ou seja, desde que seja uma estratégia budget neutral, é possível sim que os Estados Unidos compre mais BTC para sua reserva estratégica. Então, o mercado reagiu mal muito porque surgiu com esses BTC apreendidos.
mas não quer dizer que eles não vão comprar mais. Mesmo que fosse o caso deles não comprarem mais, já teriam 2 fatores super positivos, na minha opinião. Primeiro fator, não vai gerar pressão vendedora desses quase 200 mil unidades de BTC que eles já possuem. Segundo fator, está repercutindo no mundo todo o fato dos Estados Unidos estarem adotando o Bitcoin como reserva estratégica. Isso daqui, por exemplo, é um jornal da China comentando sobre essa adoção do Bitcoin por parte dos Estados Unidos. É natural que a gente veja agora uma corrida de diversos países adicionando o BTC na sua tesouraria. A gente tem atualmente de forma pública, a gente tem o Butão, que é um país asiático que minera Bitcoin. Atualmente eles estão com 10 mil BTC na carteira deles. A gente tem El Salvador, que compra pelo menos um Bitcoin todo dia para sua reserva estratégica. E eles já têm aí mais de 6.100 BTC. Então a gente vai ver agora, provavelmente, nos próximos meses, uma corrida de países anunciando publicamente que estão adicionando Bitcoin na sua reserva. E vai faltar Bitcoin. De novo, não é nenhum conselho financeiro, não é nenhum conselho de investimento, só que essa é a tendência. Então isso por si só já estaria ótimo. Mas, de novo, os Estados Unidos podem sim comprar BTC para sua reserva estratégica, desde que isso não aumente o custo dos contribuintes, dos pagadores de imposto dos Estados Unidos. Por exemplo, agora já está rolando, já está tramitando no governo americano um projeto de lei da senadora Cynthia Lummis, que é o Bitcoin Act, que prevê a compra de 200 mil unidades de BTC pelos Estados Unidos anualmente. Isso está em tramitação. Se isso for aprovado, isso vai ser budget neutral, porque isso vai ser incluído no orçamento do governo, não vai ser nada excedente. Existem também diversas formas. O próprio CEO da Strategy, antigamente da MicroStrategy, o Michael Saylor, falou que ele já está em conversas com o governo americano para propor formas de aquisição budget neutral. Então, não é uma verdade que eles não irão comprar novos BTC. Então, a reserva estratégica dos Estados Unidos é, na minha opinião, uma notícia super positiva e super importante para o mercado. E essa é só a primeira das notícias, porque, como eu falei, eles criaram 2 pontos. Primeiro foi a reserva estratégica e depois foi o estoque nacional de ativos digitais, que é o que a gente vai debater mais profundamente agora. Já o estoque nacional de ativos digitais tem algumas mudanças consideráveis, tem algumas diferenças consideráveis em relação à reserva estratégica de Bitcoin. Vamos ler aqui a ordem executiva assinada pelo Trump no dia de ontem. Ele também surge com essas altcoins, com esses ativos digitais que foram apreendidos pelo governo americano. Ou seja, da mesma forma que a reserva estratégica de Bitcoin também surge com o que já foi apreendido. E atualmente eles têm bastante coisa em outras moedas. A gente pode ver aqui que, por exemplo, em USDT eles têm 122 milhões de dólares, em ATH eles têm 121 milhões, em BNB eles têm 24 milhões, em USDC 11 milhões, em TRX, em Tron, tem quase 4 milhões. E a gente pode ver que tem Uniswap, Chainlink, Sand, Render, FTT, que é o token da FTX, Aave, Nexo, enfim, tem várias altcoins, tem várias criptomoedas diferentes. Então, esse é o estoque nacional de ativos digitais. Mas qual é a diferença em relação à reserva estratégica do Bitcoin? O primeiro ponto é, os Estados Unidos não irão comprar essas altcoins para constituir esse estoque nacional. Vai ser realmente só de origem de apreensão. O que for apreendido vai para o estoque nacional de moedas digitais. Eles não irão fazer novas compras. Então, na reserva estratégica, eles podem fazer novas compras. De moedas digitais, de altcoins, eles não irão fazer novas compras. Vai ser somente de apreensão. Esse é um ponto de diferença e diferença grande. O outro ponto de diferença considerável é que enquanto a reserva estratégica de Bitcoin, eles deixam bem claro que o United States will not sell Bitcoin, ou seja, eles não vão vender Bitcoin, não é a mesma coisa para essas moedas, para essas outras moedas. Aqui a Secretaria de Tesouro pode determinar estratégias para uma administração, uma gestão responsável, incluindo potenciais vendas. Ou seja, eles não são obrigados a holdar, eles não são obrigados a segurar essas outras criptomoedas. Eles não são obrigados a segurar essas altcoins. Eles podem sim estabelecer estratégias de venda, inclusive para utilizar esse dinheiro de venda das altcoins para comprar Bitcoin para reserva estratégica. Então, isso seria budget neutral, ou seja, isso não influenciaria no orçamento americano. Então, muita coisa pode acontecer, muito jogo, a gente pode ver muita movimentação aí nos próximos tempos dessas outras moedas para o Bitcoin, para compra de Bitcoin, para constituir reserva estratégica.
Então, eu particularmente não consigo ver o porquê que o mercado reagiu mal a essas notícias. Eu não acho ruim de ter começado com esses bitcoins que foram apreendidos. Era natural que eles utilizassem isso, afinal de contas, eles já têm, eles já estão de posse, já está na carteira deles. E isso, por si só, já seria uma boa notícia por diminuir a pressão vendedora. A gente comentou muito no ano passado, quando o governo da Alemanha vendeu Bitcoin, que vendeu muito Bitcoin de uma vez só. Inclusive, atualmente, ele só tem 0,01 BTC, né? Eles venderam grandes quantias de BTC ao longo de 2024, que eles chegaram a holdar aqui, ó, mais de 3 bilhões e meio de dólares. Então, isso por si só já seria uma boa notícia. Mas, de qualquer maneira, essa reserva estratégica é muito mais ampla do que as pessoas estão comentando simplesmente. As pessoas estão falando simplesmente como se os Estados Unidos nunca mais fossem comprar nenhum BTC e vai ser só o que foi apreendido. Não é uma verdade. Mas mesmo se fosse uma verdade, já teriam diversos pontos positivos. E eu quero saber a sua opinião. Você gostou dessa reserva estratégica? Tenha em mente que é o maior país do mundo, a maior potência econômica do mundo, adotando o Bitcoin na sua tesouraria de forma pública. Coloca aqui embaixo o que você achou. Eu vou colocar 2 vídeos aqui para vocês explicando um pouquinho mais sobre como você consegue guardar, como você consegue fazer autocustódia do seu Bitcoin, da sua criptomoeda e como você consegue utilizar esse seu Bitcoin, a sua cripto no dia a dia. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até agora aqui no vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e a gente já tem um encontro marcado aqui no próximo vídeo. Valeu!